Um, dois, três e... Fala, galera, tudo bom? Começando mais um resenha entre quatro amigos, quatro linhas. Fala, Marcão, tudo bem? Pagando a promessa? Desde o Paulista, hein? Bem não tá, né, vendo essa porra desse time. Já tô sem paciência, velho. Bem não tá, mas vamos falar sobre o clássico aí, vamos falar sobre as coisas. Vai ter o name rights do Corinthians, que vai ser anunciado agora à noite. É verdade. Mas que adianta um peido no meio da caganeira, porque o Corinthians tá cheio de dívida também, mas vamos que vamos. Cada dia é uma novidade, né? Oi? Perdão, ficou com a Hiperafarma mesmo, né? O name rights Isso do vai Corinthians. ser Neoquímica Arena. Legal. Fala, Nervo, tudo bem? Mas só achar negócio? Tem alguns setores na arena. Se a gente tá muito bravo, tem que ser o setor de diazepam, velho. Pra quem fica atrás do gol, tem que ser o do Colax, que é pra caganeira, velho. Porque puta que pariu, mano. É bom que já tem vários memes aí pra criar, né? Sim. Boa noite, Nervo, tudo bem? Boa noite, Ícaro. Boa noite, Marcão. Boa noite, pessoal que estiver assistindo aí. A gente começa a segunda-feira desse jeito, né? Já com sorriso de ponta a ponta. Ganhar clássica é sempre bom, independente da fase. São Paulo teve umas melhoras aí de um tempo para cá. Ainda tem pontos a serem corrigidos, mas é isso aí. Ô Nervo, já aproveitando o ensejo, já que você foi o grande vencedor do clássico contra o Corinthians, o Fernando Diniz eu acho que montou o time mais redondo do que estava montando antes, né? Ele tinha algumas peças que estavam suspensas ou machucadas, ele acaba preterindo o Arboleda e Bruno Alves, né? Tirou de vez agora Diego e o Léo, e ele não colocou o lateral esquerdo de origem, né? Ele recuou o Liseiro para jogar como improvisado e colocou o Hernanes como titular. O craque do primeiro tempo, né, do São Paulo. O que você pode falar aí desse primeiro tempo do São Paulo? Vamos lá, então. Falando primeiramente da escalação. Quando eu vi a escalação, meio que deu uma palpitação, assim. Falei, não. Deixa eu ver de novo. Não. Tem mais uma. Não. Tá, eu não entendi até agora o que quis equalizar, porque, sinceramente, o que eu teria feito? Eu colocaria o Léo Pelé na posição original dele, e pelo menos para esse jogo eu colocaria o Bruno Alves, fazendo a zaga. Não sei se a gente teria ganhado, mas assim, para mim seria o mais coeso. Tanto que você pode ver que no gol do Corinthians a falha aconteceu justo do lado do Liseiro, né? Sim. E o Liseiro durante o jogo é que nem você colocar uma camisa que não serve pra você, sabe? É estranho. Você pega os lances do Liseiro no jogo, ele tá sempre correndo atrás de alguém. Sempre correndo atrás de alguém. O São Paulo, no primeiro tempo, jogou dentro do esperado, porque o Hernani estava precisando mesmo de uma oportunidade. Eu acho que estava faltando o Diniz colocar o Hernanes para começar a partida como titular. E tudo aconteceu dentro do previsto. Se o Hernanes teve alguma queda durante a partida, por exemplo, eu acho que é mais pela parte física. Mais pela parte física do que pela parte técnica. Porque ele é um puta meia, ele faz diferença. Você pode ver pelo primeiro tempo. Nós tivemos na verdade, um segundo tempo e tivemos um primeiro tempo que foi 2-1. Nós tivemos 22 minutos e meio de São Paulo, 22 minutos e meio de Corinthians. Mas que partida do Diego, hein? Diego cada vez melhor, hein? Cada vez melhor, ganhando ritmo. O Arboleda que se cuide, né? Eu acho que já perdeu, já. Eu também acho que já perdeu. A zaga já dominou. Já. Os dois meninos estão jogando bem demais. O Léo, apesar de ser novo, eu acho que o único defeito que ele está apanhando um pouquinho é se acostumar com a posição que ele tem hoje. Ô Nervo, você me diz que tá gerando dúvidas na escalação do São Paulo, mas eu acho que o time com 4-3-3, bom aqui, clássico. O Tietê e o Hernani são jogadores que avançam, não são jogadores que ficam travados. E ele abre com o Paulinho Boia e o Gabriel Sara nas beiradas como ponteiro. E no meio, Pablo Luciano.
Então, qual que é o problema aí? Eu acho que é um bom time, viu? Ainda, principalmente com a recente chegada do Luciano. Gente, eu não sou São Paulino, mas sou só um negócio. Vou cornetar o Sim. Tietê. Vou cornetar o Tietê. Que jogo Eu já ruim, cansei velho. de cornetar. Cansei de cornetar o Tietchan, cara. Então, desisto, não quero ter problema com esse cara, não. Desisto. Enfim, eu acho que o São Paulo melhorou bastante. Estratégia arriscada do Diniz, não, porque ele mudou totalmente o jeito de São Paulo jogar. Deixou o São Paulo mais. São Paulo parece ser um Mais time ofensivo. mais ofensivo. Apostou nos jogadores da base, sem ter medo se ia queimar alguém ou não. Os moleques mostraram serviço. São Paulo tem um time bom sim, viu, Icaro? Eu, pelo menos, particularmente, eu gosto do São Paulo. Porém, ainda tem alguns pontos a melhorar. Esses pontos a melhorar, eu quero dizer em relação às laterais. A gente precisa conter os avanços nas laterais, porque se você pegar os jogos que o São Paulo teve problema, que empatou, perdeu, foram justo lances da lateral que o São Paulo acabou tomando um gol. Pode ver, contra o Vasco, contra o Bahia, foram sempre lances que começaram pela lateral. O adversário cresce muito pela lateral contra o São Paulo. E isso ainda precisa ser resolvido. Dependendo da solução que o Diniz tomar, é capaz que outras peças comecem a perder espaço também. Um deles, eu acho que é o Reinaldo. Hein? Reinaldo, se não cuidar. Eu gostaria de falar também o seguinte, que eu vi no jogo da partida de São Paulo. O Luciano ajuda muito o Pablo. Pablo com Sim, o os dois se Luciano, desde que o completam. Pablo sai da área, o Luciano entra muito na área. E isso tá ajudando o time do São Paulo na parte ofensiva. Porque E olha que o Luciano não é nenhum jogador super técnico, né? tá longe Mas ele tá disso. fazendo bem o trabalho dele, né? Eu Semana acho que passada, seria o que o Pato teria que fazer e não fez. eu acho que Exatamente. eu acho que não, hein, Marquinho? Porque eu acho que o Pato ele jogava muito agudo na lateral ali, né? Ele era o cara que tinha que ir até o final e fazer o facão para dentro, né? O Luciano não precisa fazer facão, ele pode ir correndo sem ter a linha de fundo, né? Porque o Pablo ele acompanha junto com o Luciano, né? Sim. E o Luciano, além dele ser um ótimo ponteiro, ele consegue ser um ótimo centroavante, né? E o Pablo acaba se casando, porque quando ele jogava no Atlético do Paraná, ele precisava de um centroavante. O Rafael Veiga fazia muito esse papel no Atlético Paranaense. E aí ficava o Pablo de centroavante e o Rafael dando aquele suporte para ele. Por isso que o Pablo sozinho não consegue. Precisa muito do Luciano. Ô Marquinho, o Gabriel Sara e o Paulinho Boia são os dois meninos da base que o Diniz puxou para fazer a ponteira do São Paulo. Sim. O time de São Paulo acabou perdendo muito espaço. Os jogadores que eram da base, que foram profissional e voltam a uma estaca zero. Igual o Igor Gomes, o Elinho, até o cara que entrou no segundo tempo, o Toró, o Luan. E o Brenner, que fez o gol também. Esses caras foram preteridos, né, no time do Diniz. Meu, quanto ao Brenner, de cara fala o seguinte, quando eu ver esse filho da mãe, pra não falar filho da puta, entrou em campo, mano, esse filho da puta vai fazer um gol porque sempre faz gol no Corinthians. Sempre. Juro pra você, eu já pensei nisso de cara. E anotou de novo. Porra, aí tudo bem. Agora, quanto a molecada, acho que, por exemplo, o Toró, até o próprio Brenner, subiu de forma muito, como é que fala? Precoce. Os caras não estão prontos ainda. E aí que o Brenner eu acho que tem futuro. O Brenner eu não acho perna de pau, não. Mas quando você joga os caras na fogueira, assim, de cara, são poucos que respondem. Vou usar o Verdade. exemplo do Corinthians. O Everton Ribeiro estava no time que foi rebaixado. Sim. E Era depois menino ainda. estourou. É. Foi pro O, Curitiba, né? o É Tite verdade. preferiu contar com o Moraes do que contar com o Everton Ribeiro, né? Mas o Moraes ele tinha mais poder de marcação do que o Everton Não, Ribeiro, né? não, mas nessa época já não tinha mais perdão pro Moraes, velho. Se fosse na época que subiu, a gente até aguentaria. Agora, em 2011. O Nervo. Mas quanto aos moleques do São Paulo, pelo menos eu achei que foi uma partida muito boa do Sara. O Sara eu achei que jogou bem. Sim.
Questão da de ritmo. movimentação. O Nervo, o Juan Fran reserva agora, né? Pode voltar para a Espanha, né? Ou aposentar de vez. Ou era melhor nem ter vindo? Ou era melhor nem ter vindo? O Juan Fran, o Cuca, quando o Juan Fran chegou no ano passado, ele soltou uma na imprensa dizendo que a contratação do Juan Fran e do Daniel Alves tinha estragado o trabalho dele. Pegou super mal isso aí. Assim, não que estragou, né? Porque eu acho que quando o time contrata reforço, o ideal é ele vir para somar. Mas, por outro lado, se a gente for considerar o estilo do Cuca do ano passado, né? Do jeito que ele gosta de montar o time, atrapalha porque, assim, o cara tava começando achar uma formação, né? E aí chega o Juan Fran, chega o Daniel Alves com aquela pauta toda, estraga. O cara tem que tirar todo mundo que ele estava acostumado a colocar e montar um esquema totalmente Fraco pro virado para cara os jogar. dois. E esse ano aqui, o Juan Fran, ele começou a perder mais ainda o espaço dele, porque com as mudanças de técnico e tudo mais, é um ano que começa já com o Fernando Diniz, como técnico de São Paulo, o Juan Fran ele acabou tendo mais participações no time titular do que no ano passado até. E você começa a ver algumas... Não posso dizer que ele é um jogador ruim. Na minha opinião, é um bom lateral, um puta lateral. O problema é que você começa a ver as limitações dele. Algumas eu diria que não é nem pela idade. Então você começa a perceber que assim, o São Paulo, não sei se o São Paulo ganhou alguma coisa com isso, fora. Eu acho que houve uma boa intenção. Porém, ele não é o lateral que a gente tá precisando, entendeu? Porque o Juan Fran, ele é um lateral muito de marcação, um cara que joga muito lá atrás. Ele não é um cara técnico. Ele não é É um um cara que jogador sobe. regular. Exatamente, ele não é um cara que vira destaque no time, que puxa a lateral inteira naquela baita velocidade e cruza para a área. Ele não é um lateral diferenciado. Ele é um cara que é muito bom para ajudar na marcação. Não mais que isso. Então, no ano passado, a gente já estava meio confuso assim, a partir das declarações do Cuca e tudo mais, né, com aquela incerteza nas laterais, a gente já tinha dúvida, né, da vinda do Juan Fran. Esse ano aqui piorou. O Juan Fran está um ano mais velho, vai cada vez mais perdendo espaço na lateral. O Igor Vinícius, e o pior, o Igor Vinícius não é mais técnico do que ele. Eu não acho o Igor Vinícius um super lateral, mas ele faz a função que o São Paulo precisa. E se o São Paulo abrir mais espaço ainda para a base, ou pegar, ou reforçar, né, a lateral, as laterais, o Juan vai perder cada vez mais espaço, porque o Daniel Alves, por exemplo, ele é um jogador que pode ser usado como lateral, como meia, é um jogador mais versátil. O Juan não. Eu não Fica consigo enxergar estocado o na Juan em outra lateral ali. posição, que não seja Talvez na zagueiro. lateral. Talvez zagueiro. Então, infelizmente, eu acho que o Juan perdeu espaço de vez. O time de São Paulo ontem jogou com o Igor Vinícius, se não me engano, é da base de São Paulo, né? Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 jogadores do São Paulo da base. Você acha que é pouco? Você falou Eu mais acho jogadores bom. da base ainda, você acha que é pouco? Thiago Volpe, o Léo, Tietê, Hernanes, Luciano, Pablo, Bruno Alves são os únicos jogadores que não eram do São Paulo. É mais de um time aqui, pô. Exatamente. E olha que a gente tem que considerar que, por mais que tenha uma boa vontade do técnico de liderar jogadores da base para o time titular, é raro dar certo, né? É raro dar certo por quê? Porque quando a gente fala de base, a gente fala de promessa. E nem sempre o raio cai duas vezes no mesmo lugar, né? Às vezes a Mas gente olha para a base achando que a base vai ser, nossa, às vezes tem uma grande revelação lá, às vezes não tem. Então é muito raro você pegar um time de base que vários jogadores conseguir colocar no elenco principal e fazer dar certo, né? Mas o problema Mas do São Paulo ultimamente é porque os caras eles sobem pro profissional, sobe um jogador.
Não sobe Exatamente. o cara que dá o passe pro cara que subiu, ou o zagueiro que faz parceria com o quarto zagueiro, ou o volante que dá o resguardo pro meio ofensivo. Você precisa subir sempre dois, de dois, três, quatro, sempre. Como o Porque você Santos sobe um fez. só, o cara se sente ameaçado, com medo. Assim como o Santos já fez várias vezes, né? O Isso. Santos é muito bom Mas fazer isso. o problema, por exemplo, que do Corinthians que eu sei da base, é o seguinte: o cara sobe muito pobre, depois ganha muito dinheiro, o cara não tem estrutura para isso. Ah, é normal, né? No caso do São Paulo, a verdade é a seguinte: o São Paulo demora a achar um cara na base. Quando ele acha, ele não consegue segurar o cara. A gente tem vários exemplos disso só. Meu, o O Lisieiro é Anthony é muito um mal deles. aproveitado. O Lisieiro. O Lisieiro, assim, É que eu acho que o Liseiro ele tem azar, né? Ele se machuca demais. Eu acho que eu já falei em alguns programas aí que, na minha opinião, o Luan e o Liseiro seriam a dupla de volantes do São Paulo. Só que Também os acho. dois se machucam demais. E aí é difícil você contar com um jogador de 38 rodadas do brasileiro, contar com um jogador em 20 rodadas. Aí Igual, vou dar um você. exemplo aqui do Corinthians, que eu sei, por exemplo. Tem jogador da base do Corinthians que chega mal fisicamente no profissional, porque, como o Corinthians está sem CT da base, os caras não estão tendo a preparação como deveria ter física. Sim. Aí quando chega no profissional não aguenta um jogo. verdade. Aproveitando já, o Marquinho, do time do Corinthians, já aproveitando falando de base, o Corinthians tem o. Olha, é difícil achar aqui, hein, mas tem o Luan, que era da base do São Paulo, do Corinthians, o Gustavo Mosquito e o Jô. O Gustavo Mosquito era da base do Curitiba. Ah, então nem fez a base Nem no fez a base. Corinthians? O Luan também não. O Luan foi da base do Tanabi, depois foi pro Grêmio. Ah, então reduz mais ainda, porque ó, Reduz mais. O Cássio não foi, o Fagner também era do Foi. Vasco. Fagner foi. Fagner era da nossa Não era base. do Vasco? Não, ele era da nossa base e foi pro Ah, PSV. Depois do isso, PSV é foi verdade. emprestado pro Vasco. Aí você tem o Gil, Danilo Avelar e o Sid Clay. O Nenhum da base. Cantilho. O Sid Clay era da base? Não, também não. Pode tirar. Cantilho, o Otero, Ederson, o Ramiro, o Gabriel, Arauz, Luan, Léo Natel, Gustavo Mosquito, Jô e Bozelli. E o Léo Natel era da base do São Paulo São Paulo. até esses dias aí. O Corinthians é o contrassenso, né? Do clássico, né? Foi o que menos utilizou a base. Então, o problema do Corinthians é o qual? O jogador da base não está chegando pronto no profissional, por exemplo, pelo menos a parte técnica. Vou usar como exemplo o Janderson. O Janderson é tudo que a base não consegue fazer hoje. Uhum. É um cara que não sabe chutar, é um cara que não sabe passar, é um cara que ocorre, eu penso. Mas isso daí é difícil. Mas isso daí é uma oportunidade que o técnico do profissional ele tem que dar aos poucos, né? E ele Igual tem que analisar quando o cara tá pronto, porque se igual jogar o moleque na o, arena por jogar, não adianta. o Juan Oliveira, que jogou na quarta-feira contra o Fortaleza. Uhum. Ele não é ponta. Na base eu jogava de meia centralizado, que jogava na ponta era o Gabriel Pereira. Aí bota o cara na fogueira, e o cara vai mal, você pega e queima o cara. O que tá acontecendo bastante no Corinthians, tá queimando um monte de jogador. Sim, você tem que dar chance aos poucos. Primeiro você forma um time titular, pô. Com um time consolidado, você pode pôr os caras aos poucos que eles vão começar a render. Na posição que eles subiram, né? Não mudar a Exatamente. posição. E Carlos E Augusto outra, indo embora, hein? aí eu já vou começar a conectar o Thiago Nunes. Meu, não é possível. O meio-campo do Corinthians não existe. Não. Porra, será que esse cara não tá vendo, pô? Que tem que mudar a formação, pô? Vamos dar um exemplo, vai. Você tá jogando com dois caras atrás, que é o Ederson hoje e o Cantilho. Isso. Os dois não estão rendendo. Ao invés de jogar com o Arauz mais à frente, não é mais fácil botar os três mais próximos para ver se começa a criar, porque o jogo consegue sair da área para ajudar os meias. Só que eu não vejo isso, eu não vejo evolução no Corinthians. Aí fica foda, pô. Aí você vai ficar defendendo, tipo, o Thiago Nunes, cheguei e tal, quero time ofensivo. Tudo bem, de uma hora da outra não vai conseguir.
Mas, gente, pelo amor de Deus, a gente está em agosto. A gente vai chegar em setembro daqui a 2 horas. Como esse cara não consegue dar jeito? Como o cara consegue pôr um padrão? Mas Mas O o Corinthians é um Corinthians time sem melhorando, né? padrão. ô Marco, Antes da você não partida acha do que Fortaleza, perdão. o problema não são só os jogadores? Meu, eu acho que passa por tudo. Porque se você olhar os jogadores que o Corinthians tem hoje, é difícil você montar um time razoavelmente, minimamente possível, né? Porque o Ederson era o cara do Paulistão depois da volta, né? Então, mas no Marcava os Paulista é golzinhos ali. fácil, né? O Cantilho, ele tem um bom passe, mas parece que ele vive bichado. O Gabriel, que era o leão de guarda do Corinthians, não tá rendendo o que rendia. Olha, mas vamos por partes. O Gabriel mesmo, se é palmeirense, você sabe. Quanto tempo ele rendeu pelo Palmeiras? 1 ano. Um ano. Quanto tempo ele rendeu pelo Corinthians? 1 ano. É o cara que se acomoda. Não é um No jogador muito Botafogo ele técnico rendeu também, mais, né? uns 2, 3 anos ele tava em alto nível. Então, só que ele se acomoda fácil. Esse é o problema do Gabriel. Eu já sou da seguinte opinião: joga com 3 zagueiros, vai, já que o Avelar tem que ficar na merda do time, mesmo sendo ruim. Você bota ele como zagueiro pela esquerda, o Ju centralizado, o Bruno Mendes na outra parte da lateral. Você libera o Fagner e o Sid Clay pelo menos para atacar, porque o Sid Clay na defesa não faz cagada, pelo menos isso. Porque o Sid A Clay gente na já tomou defesa é gol do uma Avelar. tristeza. Aí você tem mais liberdade para deixar o Cantilho e o Ederson também E quem atacar. sai? E quem E dá sai? para. Oi? E quem Calma aí, sai? você vai entender o esquema. Aí do meio para frente, dá até para você deixar Jô e Bozelli de repente no ataque, com o Arauz lá no meio. Você joga com um 3-5-2, por exemplo. Arranca o Ramiro? Arranca. Tchau. Mas o Ramiro é o que tá dando movimentação na ponta direita do Corinthians. É que ajuda o Fagner. Também Não, acho. o Ramiro ele ajuda muito o time. É. Também acho. Só que com a bola no pé para criar também não é a dele. Não. Dessa escalação aí que você falou, pode ser, por exemplo, porque a beirada direita do Corinthians ia ficar muito forte. Fagner, o Ramiro de repente o Arauz, ou o Jô também, caindo ali para a direita, ia ficar bem forte. Já Sabe o por lado quê? Se você esquerdo ia jogar ficar nesse fraco. esquema para atacar, para defender, por exemplo, o Avelar pode fazer uma lateral esquerda e o Fagner voltar como lateral, você consegue fazer uma linha de 4 atrás ainda, com o Sid Clay mais à frente fazendo uma linha pela esquerda e, por exemplo, o Arauz fazendo uma direita sem a bola, aí fica no 4-4-2, com a bola você faz um 3-5-2. Mas aqui no Brasil eu penso o seguinte: por que o Thiago Nunes não tentaria? Em primeiro lugar, aqui no Brasil a gente fala que joga 3 zagueiros, joga retrancado, é uma mentira. E outra, O Santos jogou esses dias todos aí com 3 zagueiros. o São Paulo joga 3 zagueiros direto e o time dele ataca pra cacete. É. Mas é um time mais técnico. Então, exatamente, mas você dando mais liberdade pro Cantilho, pro Ederson, por exemplo, pro Arauz no meio campo, você torna o time mais técnico. Mas aí, se você coloca o Sid Clay na beirada esquerda ali. Pra atacar ele até serve. Hoje o Thiago prefere o Léo Natel ao invés do Matheus Vital. E Eu quando prefiro tira o Gustavo Mosquito. Só que o problema é que nem Léo Natel, nem Matheus Vital e nem Gustavo Mosquito tá entregando nada ali na lateral. Então, mas Né? é isso que Nem eu o falo. Evanilson. O Evanilson não, o Everaldo. Se você jogar nesse esquema, você consegue deixar o Bozelli como um centroavante e o Jô flutuar mais no campo também, porque o Bozelli é o tipo de cara que sobra uma e faz. O problema então é que não fala, sobra, porque o time não ataca. Então é você fala 3-5-2. colocar Cássio, Fagner, Gil, Avelar e Bruno Sid Clay, Cantilho, Isso. Ederson ou Gabriel, um dos dois, Arauz no meio, Jô e Bozelli na frente. Bozelli, exatamente. O Jô sai um pouco mais da área, porque o Jô tem essa qualidade de segurar a bola e de ajudar o time na armação. E se sobrar Bozelli, o Bozelli guarda. E outra, os volantes não vão ter a mesma obrigação de voltar para defender toda hora. Mas peraí, contar com o Bozelli por quanto tempo?
Porque, assim, ó, a gente sabe que o Bozelli é um puta centroavante, já meteu gol até no Barcelona em Mundial. Então, o cara tem uma puta história, mas o Mas ele Bozelli teve já uma tem uma idade. infelicidade ali no rosto, né? Não foi algo infeliz, não foi. Ele não é aquele jogador que se machuca fácil, né? Igual o Pato, que se machucava fácil, ou até o Everton do São Paulo, que se machucava fácil. No Eu Corinthians não gosto, tem um cara que se machuca fácil, além do eu Luan, né? gosto, eu gosto do comportamento do Bozelli pelo seguinte, ele não gosta de perder. Sim, ele se É entrega, né? competitivo. Hoje eu Mas, vejo muito isso em alguns jogadores, vou falar em todos não, até porque você pode perceber, a maioria das vezes que eles atrás de resultados, os caras correm, isso eu não posso falar. Mas tem alguns jogadores em campo que parecem que estão destoando do resto do time, pô. O Gabriel, eu não vejo mais esse negócio nele de quando tá perdendo e querer virar o jogo, cara. Mas pra ele tá dificilmente a bom. gente conseguiu ver isso nele, né? Parece que pra ele O, tá bom. E no primeiro ano que ele foi titular, era o contrário. Parecia que ele tava mais puto porque o time tava perdendo. o Marquinho, qual que é a solução hoje pro Thiago? Porque parece que é batata, né? Os jogadores que entram, a gente já sabe quem que vai sair e quem que vai entrar. Parece que tem 16 jogadores no Corinthians. 11 que joga e 5 que E entra. 5 que entram. São sempre os mesmos, sempre os mesmos. Às vezes ele coloca o Gustavo Mosquito, às vezes ele coloca o Juan, às vezes ele coloca o Matheus Vital, às vezes ele não coloca ninguém. Agora é a vez do Otero que está entrando, né? Então, mas quanto ao Thiago Nunes, é o seguinte, o que eu fiquei sabendo, tal, que quando ele chegou no Corinthians, esse cara ele tava se achando pra cacete, por isso que o time começou a cair. Claro, foi campeão Copa do Brasil Sul-Americana. Depois E a ele Pan-Americana. começou a entender no clube que ele tava. Só que é o seguinte, como assim vai se dizer? Meu, ele nunca treinou um time grande na vida. Não. Aqui ele tá vendo que a pressão é diferente. Aqui no Atlético Paranaense, que se ganhar de time grande tá bom, se empatar tá bom. No Atlético do Aí, Paraná, aí a ele outra não é, ele pergunta, é grande, mas não é grande, gigante. Né? a outra pergunta que eu faço, quanto do trabalho do Atlético Paranaense foi trabalho dele, o quanto foi que o Diniz deixou para ele trabalhar depois? Mas é injusto você falar isso, né? Também acho. Porque Também acho. mesmo que o Thiago tenha os seus méritos ou deméritos, ele armou bem o time. Saiu bastante gente depois que o Diniz montou os times. Ele tem que entender que a gente não tem a mesma característica do Atlético Paranaense, para você ter um Léo Cittadini que vai de área a área, ou era o Bruno Guimarães antes. Você não Por tem que, que mais. você, por que, que você não bate lá na porta do Palmeiras e bate um rolo? Ixi, pior que até é ruim bater rolo, hein? O Matheus Vital pelo Rony. Não troca não. É melhor. Mas o ruim é que você joga a camisa pro alto, quem pegar é titular no time do Corinthians, né? Mano, isso que é o pior. E outra, ninguém tem uma sequência boa igual o Arauz entrou bem nos jogos. Só que É agora o começou a melhor cair que de tá. novo. Só que agora começou a cair de novo. Ó, o time do Corinthians. Aí o Luan entra e acerta um chute contra o Fortaleza. E toca todas as bolas erradas, aí chega o Casagrande. Foi o melhor do jogo. Tomar no cu, você tá vendo a porra do jogo, caralho. O cara errou todo passe, o cara errou uma par de chute, um que acerta o cara é craque. Vai se fuder, Casagrande também. Aí que eu sou aí que dentro de campo não tem nada pra reclamar do Casagrande, mas porra, mano, quando eu vi aquilo, eu falei, eu vou dormir, velho. Porque não dá jeito, Não, não não, tô vendo isso. não é possível ouvir, não. Tem que Gente, assistir ele não tá ouvindo assistindo o a mesmo rádio. jogo que eu, porque não é possível, cara. O Nervo, o time do Ah, Corinthians, ele tem um jogo a menos. Domingo ele certo. joga. Domingo não, na quarta-feira ele joga fora de casa contra o Goiás. Goiás que já tá zerando os casos de Covid. E hoje o Corinthians Uhum. é o pior dos paulistas, né? Só perde pro Bragantino, que tá em 17º, mas é Só quero o fazer uma 16º. observação. O time do Corinthians É. tá com lombriga em campo. Dá o chá de lombriga lá que o Neto tomou pra ver se os caras correm. Chá de picão? Afastar Ô, todas as zebras.
Então, Nervo, você acha que com esse time do Corinthians aí, o Corinthians chega no top 10 ou top 5, sei lá, vamos ver quantos que tem, quantas peças da Libertadores vagas da Libertadores vai ter esse ano, né? Então, é uma coisa que eu ia perguntar até pro Marco lá atrás. Tipo assim, ó, ao meu ver, o Corinthians até que estava começando a jogar uma bola, vai, antes de chegar a partida de São Paulo e a partida contra o Fortaleza. Contra o Fortaleza não jogou nada. Contra o Fortaleza, acho que a gente consegue, se a gente tiver que fazer um resumo da partida contra o Fortaleza, a gente só pega o segundo tempo. Foi mais ou menos assim. Contra o São Paulo, o Corinthians jogou mal. Jogou mal. Mas antes disso, eu estava começando a ver o Thiago Nunes a começar a encaminhar o time. Não estava tão ruim assim. É que, assim, eu vou dar uma opinião muito sincera. Uma opinião muito sincera. O Corinthians, ele não tem um time ruim. Mas hoje em dia, eu vejo o Corinthians mais vontade do que habilidade. Que nem o Corinthians contratou o Otero. O Otero, para mim, é a cara desse Corinthians. Ele é um cara que é muita vontade. Não acho tudo isso. Não acho um cara habilidoso. E Eu nem acho é que o tanta Corinthians vontade esse ano, assim, né? Meu, pode e ser um nem é negócio. tanta vontade assim. Eu acho que o Corinthians esse ano. Oi, pode falar, perdão. Uma característica boa desse time do Corinthians é um time que não desiste. Isso aí eu não posso falar, não. O time não desiste. Então, Tanto é quanto o isso. Palmeiras, quanto o São Paulo, você viu até o último, o Eu time acho tentou. que Mas é mal treinado. tem algumas peças do Corinthians que dá para destacar de boa, né? Dá para mandar embora tranquilo. Eu acho que o Corinthians esse ano aqui, ele consegue guardar até a sexta ou sétima posição, dependendo de como é que vai ser a classificação para a Liberta. Acho que Também até a acho que sexta ou sétima posição, vai ser sim. nessa fase O aí também. Corinthians não é um time ruim. Mas não é ótimo. Não é um time ruim. Mas não é ótimo. Tem time melhor. Atualmente temos times melhores. O Nervo, já aproveitando, o Santos jogou em casa contra o Flamengo no domingo. Aparentemente o time estava bem. O primeiro tempo foi muito bom, o jogo foi bem jogado o jogo, né? O Domenech armou bem o time contra o Santos. Foi um dos melhores jogos que o Flamengo fez esse ano na mão do espanhol. E o Santos teve bastante facilidade ali pelo lado direito com o Pará, incrivelmente com o Pará e o Marinho, né? Você acha que o Santos foi prejudicado? Os lances lá que foi anulado os gols? Foi. Eu acho que foi sim. O primeiro lance, se a gente pega o primeiro lance e analisa friamente, que nem se você pegar e simplesmente ver o primeiro lance, você dá até uma razão pro juiz. Você dá uma razão pro juiz, porque assim, a hora que ele vai cruzar a bola, você vê o Santista mais à frente. O jogador do Santos um pouco mais à frente. Aí tudo bem. Mas o segundo gol foi um assalto. Eu achei um assalto. Primeiro. Pra caramba. Pra caramba. Quando você vê o Marinho bater, você vê um braço saindo da barreira. Mas esse braço é de um jogador do Flamengo. Ou Mesmo assim, seja, braço de pelas ponta. regras do futebol, exatamente, pelas regras do futebol, impedimento você sabe que ele vale tudo, né? É unha, pé, cabelo, é tudo. Não, Uma vez que o da jogador do camisa Flamengo dá o Sim, braço para mas trás, é tudo que você pode do usar pra ombro. fazer o gol. O braço não pode. É o ombro. então, mas você concorda comigo que a hora que o jogador do Flamengo faz assim na barreira, pega o lance depois. A hora que o Marinho bate, o jogador do Flamengo na barreira faz assim, ó, para trás. Ele dá uma condição pro Santista, para qualquer jogador do Santos subir e fazer o gol. E outra, você pode ver, ali foi quem subiu foi o Jobson, foi? Sim. Acho que foi o Veríssimo, não foi o Jobson. Ou Não, foi o Jobson. Jobson. Não, acho que foi o Jobson. Repara que o Jobson não toca na bola. Ele Não. sobe, mas ele não toca na Mas bola. ele não toca, exato. E não desvia a trajetória do goleiro pra chegar na bola, cara. Exatamente. Para mim foi um puta assalto, foi um baita assalto. E prejudica bastante Esse era um lance pro VAR atuar de forma positiva pra... Validar o gol. Vou até pôr meu chapéu Exatamente. depois dessa que dá indignação, velho, ver esse negócio desse, velho. É Ô, só Nervo,
Ô, Nervo, mas vendo o lance, é claro que no calor do jogo ali, capaz dos jogadores do Santos ficarem estressados, irritados e tal, né? Mas se a gente for ver os lances como foi visto pelo lance do VAR lá, os dois lances foram impedidos. Mesmo o braço do Jobson lá, ele se utiliza para se apoiar e pegar impulso, o ombro dele, que é 2 milímetros, tá na frente. Mas sim, mas a gente tem que ver no lance o seguinte, a gente tem que ver se o cara participou efetivamente. E o Diego Alves, em nenhum momento o Diego Alves deixou de ir na bola por causa que o cara foi em cima dela, velho. Mas ele participou da jogada, né? E outra coisa, às vezes eu me pergunto... Igual, tem participação muito maior quando de repente alguém chuta de fora da área com o cara impedido e o cara se mexe e o juiz não dá. Esse caso foi totalmente diferente. Tem coisas no VAR que é assim, ó, beleza, tem a tecnologia, tudo mais. É um negócio que era para ajudar o juiz, hoje em dia não, parece que o juiz depende totalmente do VAR. Já tem a minha discordância a partir daí em relação, exatamente, uma bengala. E outra, tem lances que o VAR pega que eu fico imaginando o seguinte, será que vale a pena? Porque quando é uma coisa descarada, que nem esse assalto aí que deveria... que o VAR deveria ter permitido o gol do Santos, ao invés de ter anulado, aí tudo bem, mas quando você pega lances milimétricos, eu fico imaginando, será que vale a pena? Que nem no ano passado, na Libertadores, no jogo entre Grêmio e Flamengo. Gente, pegaram o impedimento do Gabigol que a olho nu. Não existe, tipo, acho que nem compensava apitar alguma coisa contra esse. Até pela jogada, a jogada foi ótima, a jogada foi bonita, mas, gente, milímetros da chuteira do Gabigol na frente, milímetros, será que compensa o VAR apontar isso? Acho que esse tipo de coisa deixa o futebol até mais feio, né? Sim, eu concordo também, tipo, tem lance que é absurdo, agora tem lance que não tem, cara, não tem nem porquê, o VAR encheu o saco. E o juiz fica só aproveitando o VAR porque tem medo de errar. É um negócio que você assiste e fala, velho, não é possível. É um negócio que é pra ajudar, só tá ferrando o jogo, velho. Ferra o jogo, porque só pra checagem já esfria o jogo, já é feio. Você vê o juiz lá tentando escutar, aí ele vai, rever o lance na TV. Tem o juiz, tem os auxiliares, mas o juiz no VAR. Se nem os caras chegam a um consenso, o cara em campo vai chegar a um consenso? Não tem, tipo, por que encher o saco, pô. O Marquinho, o time do Santos no domingo foi até que bem. O Lucas Veríssimo apoiou bastante lá o ataque. O Jobson foi o ponto negativo do Santos, que eu acho que tomou muita bola nas costas, muito passe errado. E o Raniel, uma grata surpresa, né? Depois da contusão que ele teve, ficou muito tempo afastado. E voltou bem, né? Porque era o cara que o Santos precisava, já que o Sacha saiu. Caio Jorge não suporta jogar os 90 minutos. E o Raniel é o cara que sai da área, segura a bola, dá liberdade para o Marinho e para o Soteldo subir com tranquilidade. Chama Pituca e Sanches para jogar junto. Você acha que o Raniel é o centroavante que o Santos precisa? Começando sobre o Raniel. Ele no Futebol Manager é um mito. Eu gosto de contratar ele. Agora, vamos falar sobre o jogo do Santos. Uhum. Ele é o cara que tem muita movimentação. Isso ajuda muito o ataque. Isso. Só que tem que ver se ele consegue ter uma sequência. Por quê? No Cruzeiro ele era bom, mas não tinha sequência porque não conseguia ter uma regularidade. Se machucava muito. No São Paulo a mesma coisa. Talvez no Santos agora ele consiga ter, talvez por ter um espaço maior no time pela ausência de centroavantes, ele possa ser esse cara. Só que até agora na carreira ele não conseguiu ser um cara efetivo. No São Paulo ele foi mal utilizado, né, Nervo? Porque ele era o centroavante que... Porque o Diniz ainda jogava ele como ponteiro, né? Deixava o Pablo jogando como centroavante e ele como ponta. Não, o São Paulo, na verdade, aconteceu o seguinte, o Raniel, ele até deram uma oportunidade para ele, mas a gente descobriu que ele é santista, porque aquele golaço contra que ele fez no Clássico acabou, zerou as chances dele no time.
mas é Zerou. infelicidade. Se for assim, o Oséias era Foi. corintiano. Não foi. Infelicidade foi o lance do Ramírez contra o Santos, que ele pulou. Acho que nem ele esperava que a bola ia bater nele entrar. Mas você pegar o lance do Raniel contra o Santos, ele subiu e cabeceou. Para mim, acho que ele foi agente infiltrado. Não, que isso. Esse filho da mãe acabou. Para mim, não quero ver esse cara nunca mais com a camisa de São Paulo. Ele que suma. Ele que vá para Vila Belmiro e fique lá no lugar dele. Ô Marquinho, o time do Santos foi para cima depois que anulou os 2 gols do Santos mesmo, né? E numa bobagem do Felipe Jonathan teve o contra-ataque e o gol do Gabigol, né? O Felipe Jonathan, ele alterna entre altos e baixos. Contra o Internacional ele falhou feio para o primeiro gol do time do Inter. Falhou em mais 2, 3 jogos. É um jogador que é inconstante, né? Não sabe quando está bem, quando está mal, e o Cuca não consegue desenvolver esse futebol dele, né? Sim, mas o problema do Felipe Jonathan é o seguinte, ele de meio, a origem dele ele é meio, não é lateral. Isso. Se você não tiver um técnico que trabalhe essa parte defensiva dele, que só faça um coletivo e faça jogo, você não vai conseguir desenvolver dele um lateral. Eu vejo mais ou menos por aí. Porque ele na parte ofensiva ele participa muito bem do jogo. Mas na parte defensiva ele é péssimo. Tem que ter alguém lá para treinar ele, para pegar depois treinar. Vem aqui, vamos treinar a parte defensiva, vai. Seu posicionamento é qual? Eu acho que falta mais ou menos isso, porque é um jogador que tem que ser desenvolvido, porque potencial ele tem. Só que tem que ser bem desenvolvido. Agora o Santos, que passa técnico a cada 3 meses e é demitido, quem vai trabalhar o cara? Mas aí, o Marquinho, o Cuca, quando veio, ele tentou trabalhar o Felipe como o ala, né? No entanto, que nos primeiros jogos do Santos, o Cuca montava o time com 3 zagueiros: Lucas Veríssimo, Luiz Felipe e o Luan Pérez. Sim, mas só que o negócio é o seguinte: quantas vezes o Cuca jogou com 3 zagueiros? No Santos ou na vida? Não, na vida. Você acha que ele vai conseguir treinar o cara para ser um ala? Gente, pelo amor de Deus. E sabe qual é o negócio? O Cuca já chegou com o prazo de validade para ser demitido. Mas ele tá dando um jeito lá no time do Santos. Gente, o Cuca, ele arruma treta com todo mundo. Você que é palmeirense, você sabe disso também. O E eu não Cuca sei foi de campeão, nada. ele foi campeão com o Palmeiras, só que ele arrumava briga com todo mundo da diretoria. Não é um cara meio constante, ele vem nos trabalhos ruins na carreira dele. Desde que ele foi campeão com o Palmeiras em 2016, ele não conseguiu mais render o mesmo. Não. O Nervo, Sim. o time do Santos parece que tem as mesmas dificuldades que o Corinthians, né? Quando no final do jogo o Cuca tira o Felipe Jonathan e coloca o Ivonei como um volante mais para movimentação, o Jean Mota para fazer a beirada ali da lateral esquerda, o Lucas Braga e o Caio Jorge para dar uma movimentação maior no ataque. O time do Santos também tem grande dificuldade para fazer substituição, né? Semelhante ao Corinthians. Se dá pela falta de dinheiro para contratar, porque o Santos hoje não pode contratar. A base do Santos hoje não é a base de tempos outrora. O que acontece com esse banco do Santos? A parte financeira atrapalha, sim, com certeza. Atrapalha pra caramba. Principalmente do que a gente tem visto aí que tem acontecido com o Santos nesse tempo aí, de jogador entrando em processo na justiça. Ó, atrapalha bastante, atrapalha bastante. Algumas peças também que eram para ser as principais estão falhando bastante. O Felipe Jonathan mesmo, ele é um cara que tem um potencial enorme, mas está errando muito, muito, muito. O que atrapalhou o Santos esse ano aqui foram lesões também, né? O Marinho passou um tempo lesionado, né? Outros jogadores importantes também passaram um tempo lesionado. Teve a saída do Sacha, mas o Santos, eu chego a partilhar um pouquinho
da opinião aí que eu acho também que o Cuca meio que entrou demitido, porque, na minha opinião, o Cuca é um técnico excelente, mas é um técnico que ele rende melhor quando você contrata ele para começar a temporada mesmo, bem lá no começo, bem lá no começo do ano, para ele conhecer a equipe e tudo mais. Mas mesmo com os problemas, eu tenho visto o Santos um pouquinho melhor. Tem algumas falhas individuais, mas o Santos melhorou um pouquinho. Parece que o Santos se tornou um time um pouquinho mais ofensivo, um pouco mais perigoso. Algumas peças do Santos começam a funcionar melhor, que nem esse jogo aí do Flamengo. Merecia ter acabado em 1-1. Pelo menos 1-1 merecia ter acabado. Não digo vitória do Santos, porque o Santos ainda erra muito para errou bastante até no jogo contra o Flamengo, mas 1-1 pelo menos merecia ter ficado. Não merecia a derrota. Não É, merecia ter perdido. o Marquinho, o Santos joga com o Vasco agora em casa na quarta-feira, né? Hoje o Santos é o 10º colocado. Foi vacilo o Santos não ter ganhado desse Flamengo que hoje mostra um futebol bem pífio? Meu, o Santos vai ter um jogo duro quarto, hein? É. O Vasco é um time ruim, mas é um time que não desiste também. Que trabalho do Ramon, hein? Porque o time é ruim, o que ele tem na mão não é coisa boa, não. É uma parte de porcaria que ele tenta fazer jogar. O Felipe Bastos tá fazendo gol toda hora. Ele era péssimo no Corinthians. Não era nem relacionado pro banco. Péssimo no Vitória, péssimo no Sport. Só sabe chutar, de resto você não pode contar muito com o cara, não. O Santos fez O... trabalho. Joga em casa de novo, né? 10º Ó, colocado, hoje é o terceiro melhor paulista eu assisti o classificado. jogo do Fluminense e Vasco. Meu, o Fluminense tá começando a jogar bem. Tá. Não cai. O Ó, Nenê, o Evanilson. aquele meia, o Dodi, meu, o cara joga muita bola. Joga. É o meia que pode fazer tanto o primeiro quanto o segundo homem de meio campo tranquilo. É o que a gente conversou, né, em off aqui. O Internacional é o time a ser batido hoje, mas é o time que o Odair Helma montou. Esse Sim. Fluminense é o time que o Odair montou, não é o time que o Diniz deixou, não. Então Mas é bem interessante a gente separar esse tipo o de problema coisa. do Odair é que a parte ofensiva dele não sabe montar tão bem o time. Era muito que o Tite pecava também no Corinthians na primeira e na segunda passagem. Na parte Mas, defensiva era um time muito bem armado, mas na parte ofensiva sempre ficava devendo algo. mas no Inter ele montou um time bom com como é que chamava lá o rapaz argentino do Inter? Cuesta? Não, o O D'Alessandro, atacante, o magrinho lá, o canhoto. D'Alessandro, Não, Não, era o o outro D'Alessandro é magrinho meio. que jogava Daqui a pouco eu jogava no Nacional do Uruguai. Nico Lopes. Nico Lopes, esse mesmo. Esse Nico Lopes aí dava trabalho. O time do Internacional É ele era bem uruguaio, mas é montado. bom. É Uruguai, falei argentino, perdão. Ele dava trabalho, tinha um centroavante que guardava e ele era o cara que trazia as bolas pro centroavante. Se hoje ele tivesse e o Guerreiro tivesse, talvez estaria bem melhor. Hein, mas posso falar sobre a seleção uruguaia? É como o Vampeta fala, é um montoado de jogador ruim que quando se junta os caras conseguem jogar bola, velho. Não, tem uns jogadores bons ali, pô. Vai, Luiz Soares é ruim, Cavani é ruim, o Arrascaeta é ruim. Até o seu zagueiro aí, Bruno, também é bom. Tem o Muslera, goleiro, que é bom. Vai, dá pra montar um bom time. O Muslera é meio mão de pau. Foi mal aí que eu passei a tecla aqui, é por causa que meus amigos corintianos me chamaram aqui pra live e eu recusei. Você tá travado aí agora. Agora vocês estão me vendo de novo, porque eu já recusei já. Não, mas tá travado ainda. Tenta tirar o Pra vídeo mim e também volta o aparece vídeo. travado. Pera aí, vamos ver se vai. Vai. Aí, Voltou? Voltou. Voltou. Ô Marquinho, aproveitando falar do Internacional, que a gente estava falando, o Inter joga fora de casa com o Palmeiras, né, na quarta-feira. O Palmeiras é aquele time
Parece aquela criança que tem tudo, o Kiko tem tudo, mas não sabe brincar, né? Quer sempre brincar com os brinquedos dos outros, né? O Palmeiras hoje tem um dos melhores elencos do campeonato e quem está salvando o time é a base. Sim, mas acho que foi aqui no programa que eu peguei e falei que o Luxemburgo botou os caras na reserva para dar meio que um recado. Sim. Meu, teve um jogo aí que passou depois disso que o Luxemburgo falou exatamente isso, que ele tava pondo quem tava melhor, quem não se esforçasse era melhor sair do time. E ele tá tentando, né? O Lucas Lima hoje é o cara do meio campo do Palmeiras. O Bruno Henrique tá retomando a titularidade. Colocou Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Ramires no banco. E tá tentando, tá colocando ritmo de jogo no William. O Rony, daqui a pouco, é os dias contados para ele sair também, né? Não tá entregando o que todo mundo esperava. Meu, mas só achar um negócio. Você acha que o Scarpa vai render? Você acha que o Bruno Henrique vai voltar a render o que tava rendendo? Gente, essa é realista. Uhum. Já era. Ah, o Nervo, o Gustavo Scarpa, que nem o Marquinho falou, é um jogador que é uma decepção gigantesca, né? Pelo futebol apresentado que ele tem no Fluminense, é um jogador novo, não é Sim. velho, é um jogador que teve dificuldade no começo do Palmeiras porque a equipe médica falou que ele tinha que pegar mais massa muscular, engordou, deu um enxerto nele ali, colocou peso no menino. Então ele não tem muito o que reclamar, né? Recebe o salário em dia, tá tudo bonito para ele ali, não tá entregando. O Bruno Henrique, em contrapartida, ele teve uma grande queda depois que encontraram o jogador, a esposa dele, né? Encontrou alguns jogadores, teve aquelas brigas lá, extracampo. Mas parece Sim. que Ano tá passado. retomando, né? Dentre Sim, esses dois aí, Gustavo Scarpa e Bruno Henrique, o Bruno é o cara que dispara na frente do Gustavo, né? sim, o Gustavo Scarpa tem uma observação. Quando o Palmeiras contratou o Gustavo Scarpa, e ele jogou as primeiras partidas, né, pelo Palmeiras, uma coisa que me impressionou no Gustavo Scarpa, que agora eu não tenho visto tanto, mas eu tenho certeza que eu acho que é uma coisa dele, uma técnica dele, né, um Uhum. jeito dele, é o quanto esse cara finaliza muito bem fora da área. Uhum. Esse cara finaliza muito, muito bem fora da área. Você pega aquele gol contra o Grêmio, a Libertadores ano passado, De falta. que golaço de fora da área, que golaço de fora da área. Então, às vezes eu me pergunto, né, até que ponto o Gustavo Scarpa ele é descartável ou não no elenco do Palmeiras hoje em dia, porque eu acho que, olhando aquela partida contra o Grêmio que ele fez na Arena, às vezes eu fico imaginando se, opa, a gente tem uma companhia, hein? É. Temos um companheirinho de quatro patas aí. Qual o nome dele aí, o É a Marcos? Mora. Ah, É é a a Mora, a menina, menina. Quer todo participar da live bonitona dele aí. também. Hoje eu Tudo cheguei bem? no trabalho e ela se mijou, pô. Tadinha. Mas então, é um jogador que eu olho pela finalização dele, pelo jeito dele. Fico imaginando, pô, acho que às vezes é questão do cara treinar, desenvolver alguns pontos, ele podia ser de repente, o homem da cobrança de falta do Palmeiras. Podia ser o cara que guarda a bola de longe, ou ele é surpresa no Palmeiras. Não sei o que acontece com ele. E o Bruno E, Henrique é um cara que tem muito potencial, pelo menos no ano passado ele fez uma boa temporada. O cara, assim, quando a gente tenta olhar um pouquinho lá do torcedor palmeirense, a gente olha e fala, ah, não, descarta e tal, mas por outro lado, a gente vê essa temporada que esses caras já fizeram. Hoje em dia, o Bruno Henrique eu acho ele mais eficiente que o Gustavo Scarpa, em muitos pontos, em muitos pontos. Mas no lugar dos palmeirenses, eu teria ainda um pouquinho de dó de descartar qualquer um dos dois. mas sabe qual é o negócio? Eu acho que o Scarpa, com aquela parada que deu por causa do negócio Fluminense, deu meio que uma freada no desenvolvimento dele. Sabe por quê?
na época do Fluminense, eu defendia que ele fosse convocado depois um pouco antes da Copa para testar. Porque a gente vê que é um cara que é diferente tecnicamente, não é perna de pau. Tá longe de ser. Assim, se o cara é mal assessorado. O Bruno Henrique, o ano passado, chegava muito à frente, né? Foi um dos artilheiros do Palmeiras. O Gustavo Scarpa foi o artilheiro do Palmeiras o ano passado, junto com o William. O William acabou perdendo um pouquinho de espaço, né? Por conta da chegada do Luiz Adriano e por conta do Rony, né? E a saída do Dudu parecia que ia abrir espaço para o William jogar na beirada, acabou não surgindo. Dos nomes todos que o Palmeiras tem, do meio para frente, os que menos jogam parece que é os jogadores que mais têm habilidade no Palmeiras, né? Rafael Veiga, Zé Rafael, Gustavo Scarpa. Mas acho um negócio do Zé Rafael, vou defender um pouco, porque eu acho que ele vem rendendo um pouco, não. Ele melhorou, hein? Eu acho que falta um time, tá ligado? Tipo, se tivesse um time mesmo, eu acho que ele renderia mais ainda, porque eu não acho que ele rende pouco, não. Ele é um cara que você pode ter no meio campo para ser um terceiro homem no meio, que pode ser um cara pela ponta também. Mas precisa ter um time para isso. Em relação ao William e aos atacantes do Palmeiras, é assim, né? A gente sabe que centroavante, ou o cara que é para fazer a ponta mesmo, ser o homem principal do ataque, né? Uma posição meio ingrata, né? Assim como o goleiro também é uma posição muito ingrata no futebol, que o cara toma um frango, errou uma, já era. Ele. O centroavante é a mesma coisa. Se o time empata ou perde, com ele perdendo um gol feito, acabou. E aí chega o Luiz Adriano. Nossa, mas o William não aconteceu isso com o William, né? Não aconteceu, mas o Luiz Adriano ele é muito mais técnico do que o William. Cara, o futebol muito mais refinado. O tempo que ele passou lá fora, ele parece que voltou melhor ainda. É um cara que chama gol, um cara que quando é acionado... Luiz Adriano na área é outra história. É outra história. É igual o Jô, sobrou ele guarda. Exatamente. Mas por uma questão técnica mesmo, ele acaba roubando o lugar do William. O William tem um baita jogador, mas quando você compara ele com o Luiz Adriano, nossa, o Luiz Adriano engole ele. Os dois podem jogar juntos. Podem jogar juntos, mas o Luiz Adriano continua sendo melhor. Para mim, o Palmeiras acertou pra caramba na contratação dele. Como centroavante, o Luiz acaba se destacando um pouquinho mais do que o William, né? O William é esforçado, mas ele joga mais como ponteiro, é um cara mais como o Luciano joga no São Paulo, né? Chegando e ajudando o Pablo. Ele deu muito azar na contusão contra o Vasco. Sim. O Marco, me diz uma coisa. Foi falha do Everton no gol do Bahia? Foi. Saiu espalhafatoso, né? De orelhada ali, achou que o jogo tava ganho. Ainda mais que um cara que é experiente, né? Não é menino. Já jogou em seleção brasileira, já foi campeão aí das Olimpíadas, já foi convocado até antes da Copa mesmo, era cotado para ir junto com o Cássio e não poderia ter feito aquilo. É o que vocês falaram, né? Uma falha só que quando surge acaba com o jogo, né? E olha que eu acho ele bom, não acho ele mau goleiro, não. Acho que em termos dos goleiros brasileiros, né? Não, dos goleiros brasileiros, acho que ele tá no top 5. Jogando no Brasil ou no mundo? Não, goleiro brasileiro pelo mundo, acho que ele tá no top 5, sim. Pelo mundo ele tá no top 5? Inclui ele, inclui o Cássio, inclui o Ederson, inclui o Alisson. O Alisson. Juro mesmo. E outra... Não, é um baita goleiro. Não, é bom goleiro mesmo, mundial, porque você pega, fora esses quatro... Não, dos goleiros, tô falando dos goleiros. 5 brasileiros. Claro, dos goleiros. Não, top 5 brasileiro no mundo inteiro. Exatamente. Porque eu acho que esses dois estão... O Alisson e o Ederson estão muito acima. Mas eu acho que ele tá assim, sempre é convocado quando o Cássio não pode.
Hoje a gente, o Everton ele se destaca bastante por conta da tranquilidade que ele passa para a zaga e pela saída de bola, né? Que ele tem uma boa saída de bola. Sim, exatamente. Ele ajuda muito o time na saída. Porque você olha aqui no Brasil, Diego Alves na Europa. Me lembro que quando o Diego Alves voltou para o Brasil em 2017, eu achei que ele seria o goleiro da Copa de 2018. Sim, era o plano dele. Só que não rolou dessa forma. Ele já demonstrou que não era esse cara. O Alisson ele machuca muito fácil, ele, né? O Alisson é um puta goleiro. O Alisson cresceu muito, pô. O Ederson também. Nesse quesito, o Ederson acabou diminuindo mais do que o Alisson. Ou o Alisson cresceu muito mais do que o Ederson, mas o Ederson senti que deu uma diminuída em comparação ao Alisson. E outra, o Cássio é o goleiro de 3 pontos, pô. É o goleiro que decide a bola quando é pra decidir, pô. Principalmente em clássico. A gente perdeu a final, mas não foi por culpa dele. Pelo contrário, foi com ele no campo, por causa que ele decidiu. É o cara que você sabe que no momento decisivo você pode pôr debaixo da trave que vai ser frio. Por isso que o Diego Alves já não demonstrou ser tanto assim. O Marquinhos. No caso do Everton no jogo aí do Palmeiras contra o Bahia, ele me lembra uma história. Ele lembra do Zete. O Zete uma vez estava numa entrevista, acho que no Sport TV, não vou lembrar se foi no Sport TV ou se foi no Sport Interativo, que os caras perguntaram para ele por que os goleiros perderam características que antigamente eram principais, né? Os goleiros de uns anos atrás encaixavam mais a bola, ao invés de espalmar, ao invés de rebater. E os goleiros de uns anos atrás, isso, exatamente. Os goleiros dos anos atrás saíam mais do gol. A gente tem alguns exemplos. O próprio Zete fazia muito isso, o Rogério, Ronaldo, Marcos, o Ronaldo Giovanelli. Né? Aí o Zete respondeu assim, falou, olha, a verdade é que hoje em dia o próprio treinador de goleiro fala para o goleiro não sair. O próprio treinador do goleiro fala, não sai. Porque a partir do momento que ele fica dentro do gol e toma o gol, o erro não vai ser dele. Quer dizer, algumas situações, né? Algumas situações. A culpa acaba sendo do outro. E eu vi o Everton saindo esse final de semana, me lembrou muito dessa entrevista dele de falando isso. Ele saiu espalhafatoso, saiu no momento totalmente errado. Igual o Cássio, ele não é fraco de saída de gol. Pra sair do gol e cruzamento é foda. Mas na bola no chão, rasteira, meia altura, ele pega todas. Sim, mas só que como o Palmeiras, como o próprio São Paulo fez gol, cruzamento na bola do lateral que é fraco na defesa, porque sabe que o Cássio, quando vem cruzamento, ele não é tão eficiente como ele era no segundo. Até algumas vezes a saída cai na conta. Às vezes as saídas do goleiro cai na conta, que nem aconteceu com o Everton. Às vezes é eficiente, mas às vezes cai na conta. Igual, no sábado retrasado, eu tava assistindo aqui Corinthians e Vasco de novo, pelo Libertadores de 2012. Assim que o Paulinho faz gol de cabeça, tem um cruzamento na área. O Cássio sai que ele não acerta nada. Sorte que o Newton cabeceou pra fora, velho. A sorte do cara poderia ter mudado de uma hora para outra no meio do jogo. Mundial do São Paulo, sorte de campeão, né? O último lance, um dos últimos lances contra o Milan, a bola vem na área, o Zete também sai desse jeito, no direto. O Papin, Jean-Pierre Papin, que era do Milan, ele sobe, cabeceia. Ali a espinha congela, a bola vai para fora. Se ela entra, mas se essa bola entra e faz o 3-3, coitado do Zete depois do jogo. Igual o gol do Fernando Torres, que foi anulado. O Fernando Torres foi anulado contra o Chelsea. Do Corinthians. Se o gol é validado, o Cássio ia ser xingado de lá até aqui, porque isso aí é o caçando borboleta, velho. Foi. Ô Marquinho, pra finalizar, passou 5 rodadas já do Brasileirão. Que nota que você dá pro Brasileirão até agora? 4. E você, ruim, péssimo. E eu digo por quê. Você faz jogo quarto e domingo desde estadual, cara. Não dá para o time ter uma intensidade alta.
Tanto que o primeiro tempo do clássico foi bom, mas o segundo foi péssimo. Se você tem um filho e ele tá indo mal na escola, fazendo coisa errada, manda ele assistir o segundo tempo. A culpa é da CBF, então. Meu, Calendário maldito. brincadeira. Como você quer fazer quarta e domingo aqui no Brasil com um jogador ruim, pô? Bota logo o campeonato até meio do ano, se adequa ao calendário europeu e já era. As federações não deixam. Mas, Vai meu, pelo precisar amor de Deus, sempre. vai acabar o brasileiro e 4 dias depois começa o estadual. Mas Os sabe times qual vão que é a jogar, burrada? o time vai jogar pro time B o estadual para dar férias, porque é por lei isso aí. Mas já pegou férias, já. Não, tudo bem, mas você tem que pegar de novo. Vai pegar 2 férias no mesmo ano, aí não 2 pode. férias. Exatamente, assim que acabar o brasileiro vai dar férias, os times vão jogar o estadual com o time reserva, time B, time C. Essa é a teoria, né? Vou jogar com os meninos da base. Teoricamente, sim. E aí, Nervo, que nota que você dá pro campeonato até agora, depois de 5 rodadas? Quase a mesma nota que o Marquinho deu agora. Eu ia dar um 5. Antes dele falar 4, eu concordo com o 4 dele, mas eu ia dar 5. Assim, a gente tem visto as equipes... 4.2. O 4.2, né? A gente tem visto os times se esforçando, vai, apesar de todos os problemas aí da parada do futebol, mas pelos mesmos motivos. Acho que foi muita falha da CBF colocar esse calendário louco aí de partida de quarta-feira, partida de final de semana, e emenda. Agora esse mês vai entrar Libertadores, não sei como os caras vão fazer. Enfim, não sei se o nosso futebol mudaria muito se adequando a calendário europeu ou não. Mas, para essa temporada, compensaria a gente fazer o calendário europeu. De preferência, partida sempre ao final de semana. Porque os jogadores estão fora de ritmo, não é nem cansaço, é fora de ritmo mesmo. A gente pega os primeiros tempos aí de muitos jogos medonhos, que nem o Palmeiras contra o Bahia. O primeiro tempo foi medonho. O primeiro tempo foi ruim mesmo. medonho. Tanto que eu Corinthians e fui assistir Fortaleza, o primeiro tempo Vasco e o medonho. Fluminense. Exato, o jogo do São Paulo também, contra o Bahia. Primeiro tempo medonho. Primeiro tempo mais que medonho. Eu Meu, discordo da opinião de vocês dois. E outros goleiros sem ritmo de jogo tem muito mais falha, cara. Não, porque assim, ó, seria muito simplista a gente falar que o calendário brasileiro, por conta da CBF, afetou o nível do futebol brasileiro. É pouco, porque lá fora a gente vê o alto nível que foi feito no futebol europeu e o tempo de retorno foi menor do que o tempo de retorno que teve aqui. O Brasil ainda conseguiu colocar 30 dias de volta do retorno para o pessoal se preparar para jogar. Para alguns. Mas espera lá. O Flamengo teve quase 60 dias para voltar para Então, treinar e tá essa tiriça aí. só que o Flamengo lá. trocou de técnico nesse meio tempo. Mas foram quase 60 dias de treino. Os times paulistas, eles eticamente, ainda bem, se respeitaram e voltaram juntos, os 4, até com o RB Bragantino também voltou junto. Mas é pouquíssimo para o futebol apresentado. Eles mostram minimamente vontade. Você até falou, o primeiro tempo do Palmeiras é horrível. Medonho. O jogo do São Paulo contra o Sport, horrível. Você assiste o Corinthians e Coritiba o primeiro tempo, se o cara não fosse expulso, o jogo não ia para frente. Horrível. Então eu acho que já são 5 rodadas, mais 5 rodadas, 6 rodadas do Campeonato Paulista. Você cavala quarta e domingo, mas pô, quarto e domingo não é tão sobrecarregado assim para você já estar sentindo o peso de uma temporada. Mas eu usar o exemplo do Corinthians, e cara, o Corinthians jogou decisão até contra o Palmeiras no segundo jogo. Sim. Foi decisão, senão tava fora. Não, o Corinthians estava jogando na Bacia das Almas ali, mas ele precisava sempre do resultado, sempre jogando em altíssimo nível para os padrões pós-pandemia ali, né? Ali, o Bragantino já teve técnico demitido também. Isso. Teve.
Mas o problema, eu acho que não é só o calendário, pô. O calendário, eu acho que é você colocar a culpa na CBF ao invés de você colocar no seu time. Porque, ó, Porque é o primeiro time tempo, que vota pra São deixar Paulo. essa merda. Mas se você colocar que o primeiro tempo de Santos e Flamengo foi jogão, pô. No segundo tempo deu a baixada dos ânimos, mas, pô, ninguém aguenta saber que fez 2 gols e foi anulado. O Marinho apanhou pra caramba, demorou muito tempo para alguém tomar cartão amarelo nas faltas em cima dele. O Bruno Henrique levantou ele umas 2 vezes, não dava falta. E aí o cara vai ficando chateado, fala assim, Olha, pô, mas só esse negócio. Vamos eleger o melhor e o pior da rodada. O pior eu diria o Sid Clay, mas acho que o Bruno Henrique do Flamengo também tá brigando pela vaga, hein? Então, é difícil falar. Eu prefiro votar nos 4 paulistas, porque se a gente fosse sair do estado, aí é complicado, né? Então o bundão pra mim é o Sid Clay, de longe. Porque se for sair do estado, o bundão é o time do Grêmio, foi campeão e perdeu. Perdeu feio ainda, foi dominado pelo Caxias. Verdade. Não, pô, você fala aqui dos 4, eu falo de cara. Pra mim é o Sid Clay. E você, o Tá Nervos? gordo, tá obeso. Daqui de São Paulo, Dos quatro o grandes. troféu bundão da rodada, É. eu tô entre o Sid Clay do Corinthians e o Everton do Palmeiras. Não, o Everton foi bem, pô. Mas Falhou uma aquela vez. falha foi. Tá, eu vou Não, pela arriscar. rodada. Eu Tô vou considerando arriscar a o rodada. Jobson do Santos. Foi ruim também. Outro medonho. Eu acho que esse de Clay Jobson foi briga. Porque o Jobson, ele além de atrapalhar o gol do Marinho, ele errou quase todos os passes. E ainda tomou cartão amarelo. Isso que é o pior. E não foi nem por falta, foi por reclamação. Que pariu. É que é verdade. Por isso que eu acho que o Jobson foi um dos piores dos 4 grandes. Caralho, vou ter que mudar meu voto, velho. Porque eu odeio esse Sid O Clay. Jobson. O Jobson ganhou. Não, agora, o melhor eu acho que foi o Hernanes, hein? Eu vou tumultuar aí, hein? Que o Hernanes, primeiro tempo do São Paulo, passou muito pelos pés do Hernanes ali. Foi muito bem o Hernanes. Diego, Ah, zagueiro de São Paulo. Também, muito bom. Jogou pra caralho, mano. Demonstrou personalidade. Quando o jogo foi pra cima, o cara também não se acanhou e Peitou o jogo mesmo. deixou. O moleque tem personalidade, mano. tem mesmo. Eu vou pelo Hernanes, mas também, ó, teve o Diego. Se a gente for pegar simplesmente o time que não, independente do resultado do time no geral, pegar só o jogador, por exemplo, o Raniel do Santos, fez uma boa partida. Primeiro Merecia tempo. estar entre os melhores, vai. O Não, o Marinho fez uma Soteldo jogou partida melhor que ele. interessante. Soteldo jogou melhor. Achou? Não, do Santos, o Soteldo foi o melhor. Podemos colocar o Soteldo aí nessa lista também. Do Palmeiras, sei lá, o Zé Rafael melhorou. Não sei se caberia nessa lista, não. Eu acho que Mas o do Zé Rafael fez Palmeiras, uma partida melhorzinha, vai. Ele do melhorou pra Palmeiras, caramba. incrivelmente, eu colocaria o Lucas Lima. Lucas Lima. Deu grande movimentação do time no primeiro e no segundo tempo, defensivamente e atacando. O do Ei, Corinthians, eu colocaria o Ramiro como o melhor. eu posso dizer mais um ainda, apesar de ser criticado, o Fernando Diniz. Não teve medo de tirar os caras velhos que não estavam jogando e botar a molecada. A vitória do São Paulo foi graças a ele. Isso tem Fernando que Diniz. dar o braço a torcer, o Nervo. Que foi chamado injustamente de perdedor, hein? Lembra que eu cornetei no resenha anterior? Que eu achava muito Agora, injusto chamar o olha cara de lá, tá perdedor. vendo, né, Marquinhos? Já tirando o corpo fora já. Assim, não cheguei a falar que o cara era perdedor, vai. Só Olha falei que lá, olha sim, o lá. cara errava, tal, pá, Vai, mas quem que você vota chamar o cara aí, de vai? perdedor Sai do na rede muro, sai do social. muro. Quem que você vota? Mas eu acho que eu vou tirar o Diego e vou botar o Fernando Diniz. Fernando Diniz foi o bola, velho. Quem você O vota, Nervo? treinador da rodada? Não, Fernando Diniz. o melhor dos 4.
Acho que foi o Fernando Diniz, pelo menos. Ele teve coragem de tirar os caras que não estavam correndo. Se a gente fizesse um negócio para treinador, sim. Tipo, o Fernando Diniz, concorda? Entre os jogadores, eu fico com o Hernanes. Mas também, nesse caso aí, meu voto vai para o Fernando Diniz. Porque, ó, eu acho que assim, ó, o Hernanes, todo mundo tava pedindo o Hernanes já. Todo mundo já Sim. tava querendo o Hernanes. O Hernanes já tava pedindo ele mesmo no time. E ele vem de uma série de contusões, um nível bem abaixo do futebol que ele jogava antes. E ele veio, meu, como se já dominasse o time de São Paulo há muito tempo já. Ele cresceu para cima, dominou o meio de campo ali de São Paulo. Eu acho que ele pode jogar. Olha, é bem difícil. Eu acho pouco provável que o Diniz faça isso, mas eu acho que ele pode até jogar junto com o Daniel Alves, hein? Eu Não, mas também acho, não fica dúvida. esse negócio, eu acho que a saída do Daniel Alves foi até benéfica pro time nesse momento. Eu também acho. Acho que o Daniel atrapalha um pouquinho a personalidade do Fernando Diniz de dominar o vestiário. Não, eu acho positiva, mas não por isso. Eu acho assim, ó, o Dani Alves, ele estava sendo nosso braço, antebraço, mão, mindinho, joelho, perna, cabeça, ele tá sendo tudo no São Paulo, sabe? E quando um cara desse, que ele é tipo cabeça e é o cara que acerta pelo time, quando você vê o time ficar dependente de um cara desse e ele se machuca, geralmente o time cai de nível. Uhum, Assim, eu não sei que nível de jogo o São Paulo vai fazer contra o Atlético Mineiro nessa semana aqui. Eu uhum. espero que seja o melhor nível possível, considerando o Mas, elenco que o Atlético gente, tem. Mas, assim, a gente descobriu. São Paulo joga sem Daniel Alves. Isso é bom. e A outra, gente não é tão dependente assim. eu acho um absurdo a partir do momento que falou da diretoria do jeito que falou, velho. Ah, mas tem que cornetar mesmo, Ah, cara. eu também acho que Meu, tem que O Dani cornetar, não, Alves, ele é, mas a ele é é a torcedor diretoria questão, também. foi é a conivente. questão de hierarquia, cara. Você tem que respeitar quem tá acima, por mais que você não concorde. Mas ele não criticou quem manda, ele criticou a forma do marketing conquistado novos merchandising para pagar o salário dele, né? Ou ele, E... ele botar em contrato que tem que ser mês já tá errado. Errado é Ah, quem mas aceita, não ele. Exatamente, você não tem que assinar. eu acho. Errado é o Leco que fala, beleza, tamo junto. Mas é Eu isso também daí. acho. E outra, meu, a diretoria desrespeitou demais o cara, meu. Ô, depois daquela derrota do Mirassol, inventar que possivelmente teria uma troca entre ele e um jogador do Flamengo, aquilo pra mim foi, Sacanagem. nossa, sacanagem total. Ali é como se estivesse dizendo assim, ah, meu, vamos aproveitar, deixa, jogar pra ele, a gente não consegue pegar o salário dele mesmo, pagar, né? Joga Enfia pro na bunda Flamengo, que do tem cara mais e já dinheiro, a era. gente toca, né, cara? Ali foi muita sacanagem da diretoria de São Paulo. Assim, eu achei que a corneta do Daniel Alves, por mais que a gente olhe e fala, não, é um jogador, falando mal da diretoria do próprio clube, eu acho que ela tem espaço. Eu acho que foi válida, foi válida. Tem que Pessoal, criticar, né? boa noite. Até quinta-feira. Boa Fechou. noite, até quinta-feira e por primeiros tempos melhores. Mano, que tenha mais jogo, porque tá osso o negócio, conhecer o meio campo, pelo menos. Que tem algum meio-campista bom aí, né? Vamos ver se acha alguém na base. Aquele abraço para vocês. Abraço. Valeu! Tchau.